Então, o que eu vou te ensinar agora é como criar uma aula de dança de salão hoje. E a primeira coisa que você precisa entender é que muitas pessoas, no decorrer do tempo, fazendo aula de dança de salão, tiveram uma experiência negativa no primeiro contato com as aulas de dança de salão. Eu conheci muita gente que, inclusive, não abandonou, não deixou de fazer aulas porque amava muito dançar a dois. Então, você que vai começar a atuar com aulas de dança de salão, é importante que você entenda o seguinte: a primeira impressão é a que fica, a primeira experiência, ela é muito marcante na vida de qualquer pessoa. E geralmente quem chega para iniciar um processo de aprendizagem de dança 2 já chega com muitos bloqueios, com muitas crenças, com muitas dificuldades. E aí cabe a nós, professores, ao receber essa pessoa, tratar elas de uma forma diferente para que elas se sintam num ambiente mais seguro. E a primeira coisa que você precisa entender, a primeira etapa é que existe num primeiro momento uma acolhida. Eu chamo de acolhida, é aquele momento que a pessoa vai chegar até o local para fazer aula de dança. O que você precisa fazer? Você precisa que essa pessoa tenha a seguinte sensação. Ela precisa se sentir à vontade, se sentir seguro, para conhecer outros participantes e conhecer o professor também. Então, quando você recebe essa pessoa lá na sua aula de dança, que é essa primeira etapa, que é a acolhida, que é antes de você começar a dança em si, tá? O que geralmente eu faço? Eu fico esperando essas pessoas perto da porta, eu dou boas-vindas, eu dou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário da aula, me apresento como professor, pergunto o nome dela e faço um esforço muito grande para lembrar o nome dela. Inclusive, uma estratégia que eu uso é a estratégia de associação. Por exemplo, se a pessoa chama Poliana e a minha irmã chama Poliana, eu lembro da minha irmã quando eu olho para essa pessoa para eu poder lembrar o nome dela. Isso tem sido muito eficaz. O que acontecia muito no passado é que os professores ficavam dando um apelido para alunos porque eles não lembravam do nome do aluno. E se tem uma coisa que você precisa saber e aprender é que um dos sons que mais o ser humano gosta de ouvir é do nome dele. Então, quando você fala o nome da pessoa, ela se sente privilegiada, ela se sente feliz. Inclusive os nomes que são complexos, então se esforce para fazer, e você pode fazer isso por meio de associação. Então a primeira coisa que você precisa aprender é que você precisa fazer uma acolhida. E essa acolhida precisa fazer com que essas pessoas que estão vindo pela primeira vez, elas se sintam seguras na sua aula de dança, tá? E aí, a segunda etapa é a comunicação do professor e da professora. É importante que você aprenda ou compreenda um pouquinho mais sobre comunicação não violenta. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas eu deixo aqui uma lição de casa para você estudar um pouquinho mais, para que você aprenda um pouquinho mais sobre comunicação não violenta. Uma das coisas que eu indico que você evite inicialmente, e que era uma prática muito comum do passado, é fazer piadas. E geralmente piada, ela diminui alguém para sobressair uma outra pessoa. E eu já te aconselho a não fazer isso. Se você é uma pessoa engraçada, seja engraçada por si só. Né? Evite estar tentando forçar o ser engraçada. Se você não é engraçado, entende que a tua característica e personalidade, o professor de dança de salão não precisa ser engraçado, tá? Inclusive, nem todo mundo gosta de tanta gente engraçada. Então, você precisa mesclar um pouquinho aí e ser você mesmo ou você mesma nas suas aulas, ok? E aí, vou tomar um pouquinho de café. É importante você ter uma escuta ativa. O que é escuta ativa? É você dar realmente uma atenção e ouvir com capricho o que as pessoas ao seu redor lhe dizem, inclusive das dificuldades, das dores que seus alunos têm, dos interesses que eles demonstram. Então você precisa ter um ouvido e olhar com atenção para que você possa captar dessa pessoa e ela possa perceber que você tem interesse em escutar o que ela está te dizendo. Uma das coisas mais difíceis é quando você tenta falar algo para alguém que alguém não te escuta, já traz uma resposta pronta. As pessoas não gostam disso, então é muito importante que você entenda isso. Uma outra coisa que é importante nesse processo, que ainda nós estamos falando ali lá na acolhida, é você conhecer um pouco dos alunos. Então, quando você for iniciar a aula, né, que eu vou te falar agora, que é a primeira parte da tua aula, eu sugiro que você traga esses alunos para uma roda, para uma conversa inicial e você, entre 5 a 10 minutos, dependendo da quantidade de alunos, você realmente busque conhecer este aluno. Quem é este aluno? Se ele já teve alguma experiência com dança? Se ele já passou por algum problema, por algum trauma? Se ele já passou por alguma dificuldade? O que ele está buscando ali? Qual é o principal objetivo dele? Olha, quando você sabe disso, você consegue entregar. Por exemplo, se você percebe que uma pessoa está ali porque ela quer se divertir,
é só você deixar ela dançar mais, que ela vai se sentir bem naquela aula. Se uma pessoa te fala que ela está ali porque ela quer aprender técnica de dança e você insiste na técnica de dança com ela, ela também vai se sentir atendida. Então é muito importante, por exemplo, quando eu vou no lugar que eu peço um café, que alguém te entrega um café, você não se sente feliz? Se você pede café, alguém te entrega leite, você não vai se sentir feliz. É um exemplo simples, é uma analogia muito simplista, mas ela também está muito ligada ao processo de aprendizagem. Então, a primeira coisa, sugiro de 5 a 10 minutos, conheça seus alunos, pergunte para eles por que eles estão ali, de onde vieram, se já tiveram experiências anteriores, para que de fato você possa resolver problemas com eles no decorrer das suas aulas de forma mais assertiva. Aí depois eu sugiro que você tenha umas 3 músicas, que é em torno de uns 10 minutos, de aquecimento. Você realmente solte um pouco o corpo dele. Eu vou até fazer uma aula depois, vou até colocar aqui, ó, mostrar um pouco dessa aula prática. Para você soltar um pouquinho do corpo dele, para que você possa já ver se ele traz alguma habilidade, se ele apresenta alguma dificuldade. E também, na minha opinião, inserir uma das coisas mais importantes no processo de aprendizagem, que é a prática. Se os alunos começam dançando 3 músicas, eles já elevam os batimentos cardíacos, eles já começam a produzir as substâncias que provocam sensação de bem-estar, de alegria, e já ficam mais predispostos ao aprendizado. Então, ao invés de você botar só uma música, coloca 3 músicas. E se você ainda não fez uma introdução ao dançar a 2, não coloque ele dançando com o parceiro, coloque ele dançando sozinho. Nessa nova forma de ensinar, eu aconselho muitas pessoas a darem um pouco mais de consciência para a pessoa sobre o movimento, para depois você conseguir juntar essas 2 pessoas. Quando o processo já acontece muito só em cima dos 2, a gente não dá tempo para as pessoas desenvolverem suas próprias habilidades, suas habilidades individuais. Quanto mais eu desenvolvo as habilidades individuais, inclusive a própria pandemia nos mostrou isso, quem fez aula durante a pandemia se desenvolveu mais pós-pandemia e passou a dançar melhor. Por quê? Porque teve mais consciência do seu próprio movimento, tá? Então é importante, eu aconselho ter umas 3 músicas para você ver o nível, analisar todo esse processo dos alunos. Depois, eu sugiro que em 20 minutos você realmente traga o conteúdo da aula. 20 minutos de aula é o suficiente para você trazer o conteúdo. E esse conteúdo, por exemplo, é o conteúdo técnico, que pode ser entender como é que faz a transferência de peso, entender como é que faz a condução do passo, entender onde é que as pernas se posicionam. E aí eu não sugiro que você traga todas as informações num primeiro momento. A neurociência, ela vem mostrando pra gente que uma sinapse cerebral, ela acontece... Uma sinapse cerebral é quando tem um start de aprendizagem para o nosso cérebro. Ela acontece geralmente quando a gente repete uma coisa 3 vezes. E o nosso cérebro tem uma certa facilidade para compreender o aprendizado quando ele é feito em 3 partes. Então, se você vai ensinar uma coisa técnica para o teu aluno, eu sugiro você não passar de 3 informações técnicas por dia. Por quê? Porque isso vai gerar muita informação para ele. Tá? Então, por exemplo, se for uma parte técnica como eu sugiro, vamos fazer posicionamento do corpo, o abraço, a conexão. Segunda parte, a gente vai fazer sobre transferência de peso, onde está o peso. Terceira parte, um passo de dança, por exemplo. E aí eu sugiro que você faça, por exemplo, logo no início, transferência de peso, transferindo o peso de um lado para o outro, ou talvez o 2 para cá e 2 para lá. O que eu venho conhecendo nos últimos tempos é que os estilos que são mais lentos, como o bolero, eles são mais difíceis no primeiro momento, porque eles exigem uma certa domínio do movimento. Então eu não sugiro você começar com bolero. Uma coisa que é bem bacana você começar e eu sugiro, com merengue, né, que é só transferência de um peso de um lado para o outro, com arrasta-pé no forró, depende da região que você está. No caso, se você for do norte, com o próprio brega, no calypso, quando a gente faz só a transferência de peso, sem ainda fazer o passo propriamente dito. Desculpa. E o segundo passo é o famoso 2 para lá, 2 para cá, porque ele vai te dar aí uma tranquilidade e também uma destreza para você dançar vários estilos. O 2 para lá, 2 para cá, ele é um coringa. Por ser um coringa, você consegue dançar vários estilos de dança com ele. Então eu sugiro você começar com a marcação e com o 2 para lá, 2 para cá, que é o suficiente.